Tribunal de Contas da União entrega à transição relatório que cita áreas de alto risco no governo federal. Na COP27, Lula afirma que a agenda climática será prioridade e agronegócio aliado estratégico do governo. E você vai ver também. Estado de São Paulo volta a ter mais de 300 internações diárias por Covid após 4 meses. Donald Trump anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Míssil que matou 2 pessoas na Polônia e deixou o povoado em estado de choque pode ter sido disparado pela Ucrânia. Morre aos 62 anos Isabel Salgado, ícone do vôlei. Ela abriu portas do esporte para as mulheres. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União, o ministro Bruno Dantas, entregou hoje ao vice-presidente eleito e coordenador do governo de transição, Geraldo Alckmin, uma série de documentos com diagnósticos sobre a máquina pública. A equipe de transição utilizará os dados reunidos pelo TCU como uma das fontes para embasar relatórios sobre cada área da administração federal. A previsão é que o relatório final da transição fique pronto em 10 de dezembro. Entre os documentos entregues pelo TCU está a lista de alto risco da administração pública. Essa primeira versão da lista foi elaborada a partir de trabalhos realizados pelas unidades técnicas do tribunal dos últimos 5 anos. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, anunciou hoje os nomes de mais integrantes da equipe responsável pela transição do governo Jair Bolsonaro para Lula. O anúncio foi feito em Brasília, na sede do Centro Cultural Banco do Brasil. A equipe de Lula foi dividida em 31 grupos técnicos separados por temas. Entre os nomes anunciados estão Marina Silva, Flávio Dino, Helder Barbalho, Aloísio Nunes, Sônia Guajajara, Isabela Teixeira, Miguel Rosseto, Randolfo Rodrigues, Cátia Abreu, André Janones, Celso Amorim e Marcelo Freixo. Já entre os presentes no anúncio estavam a presidente do PT, Gleice Hoffmann, e o ex-ministro Aloísio Mercadante. Alguns integrantes anunciados são dos cargos de governadores, ex-governadores, deputados, senadores, ex-parlamentares, ex-ministros especialistas em diversas áreas e lideranças indígenas. O processo de transição está previsto na legislação e permite que o presidente eleito forme uma equipe com 50 cargos remunerados. E o presidente eleito Lula participou nesta quarta-feira da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP27, no Egito. Ele garantiu que em seu governo a agenda climática será prioridade e o agronegócio será um aliado estratégico. O político foi aplaudido por centenas de pessoas ao chegar para discursar no pavilhão instalado na COP27 pelo consórcio Amazônia Legal, que reúne os 9 estados da Bacia Amazônica. Lula fez um discurso forte em defesa da Amazônia, afirmando que o mundo não pode ter segurança climática sem a floresta protegida. Precisamos com urgência, mas com muita urgência, de mecanismos financeiros para remediar perdas e danos causados em função das mudanças do clima. Não podemos mais adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada. O petista garantiu que o combate à mudança climática terá o mais alto perfil na estrutura de seu governo, cuja posse será em 1º de janeiro de 2023. Um levantamento feito pelo Senado e pela Câmara dos Deputados revelou que as emendas de bancada e comissões ao orçamento ultrapassaram 234 bilhões de reais. O prazo final para a apresentação das emendas terminou na segunda-feira.
Vencida essa primeira etapa, as sugestões dos parlamentares serão analisadas pela Comissão Mista de Orçamento. A expectativa é que o relator geral da matéria, o senador Marcelo Castro, apresente um relatório preliminar nesta sexta-feira. Segundo a análise das consultorias do Senado e da Câmara, as 15 comissões permanentes do Senado apresentaram 68 emendas, que somam 49 bilhões e 600 milhões de reais. No rol de emendas coletivas apresentadas ao projeto, a área de cidadania e esporte foi a mais beneficiada, com 76 bilhões de reais. Na sequência estão as áreas de desenvolvimento regional, saúde e economia, trabalho e previdência. Os integrantes da equipe de transição, coordenada por Alckmin, já adiantaram que o valor extra para o orçamento deve ser maior que 175 bilhões de reais para suprir todas as demandas. A detecção de novas variantes do coronavírus em circulação aqui no Brasil tem provocado aumento de resultados positivos em testes. O estado de São Paulo voltou a registrar mais de 300 novas internações por dia de casos suspeitos e confirmados de Covid pela primeira vez desde julho deste ano. Diante do cenário, alguns locais em São Paulo determinaram o uso de máscaras obrigatório a partir de hoje. Com o aumento de casos de coronavírus nos últimos dias, o Ministério da Saúde, entidades médicas e especialistas recomendaram o reforço da vacinação e das medidas de prevenção. Cerca de 9.000 novos casos foram registrados em média. Por dia, um aumento de 70% em relação aos casos registrados em 14 dias. E a Secretaria de Saúde de São Paulo apontou que estão ocupados 49% dos leitos de UTI destinados à doença na rede pública e 58% de enfermaria. Com o aumento da testagem de casos positivos, o Museu do Ipiranga, na zona sul da capital paulista, já determinou que o uso de máscaras volta a ser obrigatório dentro de suas instalações. E olha só, cerca de 65% dos brasileiros têm relatado sofrer com sintomas de Covid mesmo tempos depois da infecção. Isso não é só aqui. Os casos são relatados por pacientes no mundo todo. A nossa repórter Bruna Djaimo tem mais informações. Segundo uma pesquisa realizada na Espanha, cerca de 60% dos pacientes que precisaram de internação para tratar a Covid-19 e 67% daqueles que não precisaram de internação continuam apresentando sintomas mesmo depois de 2 anos da infecção. Os sintomas que mais incomodam estão aí a perda de olfato e paladar, dores de cabeça, febre e tosse. A pesquisa também mostrou que quem apresentou sintomas prolongados relatou piora na qualidade de vida quando relacionada à saúde e bem-estar. No Brasil, 65% dos brasileiros tiveram sequelas depois da infecção por Covid. A pesquisa também avaliou de uma forma mais ampla aí os fatores que podem ser risco para doenças crônicas não transmissíveis. Nesse caso, é recomendado o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Quem traz mais informações para a gente é a doutora infectologista Lúcia Awab. De uma maneira geral, hoje você tem profissionais da saúde que são especializados no acompanhamento desses pacientes. Não necessariamente precisa ser uma pessoa especialista, né? Mas um profissional que olhe para o indivíduo, que acompanhe os hábitos, o estilo de vida, de preferência, essas pessoas que tiveram Covid, que ela faça modificações nos seus hábitos de vida, do estilo de vida, adotando hábitos saudáveis, alimentação com frutas, legumes, verduras, uma alimentação saudável, atividade física. Ou seja, ela tem que fazer uma mudança no estilo de vida para recuperar esse tempo de infecção que ela teve por Covid e minimizar essas sequelas. A Agência Reguladora dos Estados Unidos aprovou um teste de laboratório para detectar a varíola dos macacos. A ferramenta de diagnóstico é da farmacêutica Roche. A aprovação da agência americana se deu mediante um processo de emergência acelerado, que permite uma comercialização mais rápida de medicamentos ou ferramentas de diagnóstico. Os detalhes foram explicados pela empresa suíça em um comunicado. O laboratório, que desenvolveu um teste para a Covid-19 logo no início da pandemia,
foi um dos primeiros a desenvolver um teste para a varíola dos macacos. O teste aponta 2 regiões diferentes de genoma do vírus com menos probabilidade de mutações, de modo que pode continuar sendo detectado em caso de evolução. Ele se destina ao uso em suas máquinas cobas, amplamente disponíveis em laboratórios de análises e hospitais, que fornecem resultados em 3 horas e meia. O teste rápido vai evitar que os pacientes sejam submetidos a exames ou isolamentos desnecessários e garantir que recebam o tratamento adequado o mais rápido possível. Morreu hoje em São Paulo, aos 62 anos, a ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado. A Isabel do vôlei estava internada no Hospital Sírio-Libanês. O velório está marcado para esta quinta-feira, às 11 horas, e a cremação prevista para as 14, ambos no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Um dos ícones do vôlei brasileiro, a ex-jogadora Maria Isabel Barroso Salgado, morreu nesta madrugada aos 62 anos em São Paulo. Depois de passar mal, ela foi hospitalizada na terça-feira com uma síndrome aguda respiratória do adulto. Na última segunda-feira, Isabel tinha sido indicada para fazer parte da equipe do esporte na transição do governo Lula. E ela chegou a participar de uma reunião online. A ex-jogadora ajudou a abrir as portas do vôlei feminino nos anos 80 e assumiu um papel importante para as novas gerações de mulheres no esporte. Ela foi a primeira jogadora brasileira de vôlei a atuar numa liga estrangeira na Itália em 1980. Disputou 2 Olimpíadas, em Moscou em 1980 e em Los Angeles em 84 no vôlei de quadra. No início dos anos 90, ela migrou para o vôlei de praia, em que foi uma das pioneiras mundiais da modalidade. Jogou diversas etapas do circuito mundial e brasileiro entre 93 e 2001, inclusive com ouro na etapa de Miami, nos Estados Unidos, em 94. Isabel deixa 5 filhos e 5 netos. E veja a seguir, Donald Trump anuncia candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. E ainda, elenco completo da seleção brasileira faz treino em Turim, na Itália. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quarta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Vamos falar de saúde? Infectologistas fazem alerta aos brasileiros sobre os novos vírus que ameaçam com infecções respiratórias. O termo tripledemic nos Estados Unidos, que traduzido seria triplidemia, é composto por 3 agentes virais e vem se tornando alarmante por lá, e o Brasil não deve ficar de fora, pois o número de casos com Covid-19 está bem expressivo em várias capitais do país. 3 epidemias virais, ou seja, a triplidemia, estão na lista de ameaças para infecções virais respiratórias, sendo eles o vírus influenza da gripe, o SARS-CoV-2 da Covid-19 e o VRS, vírus sincial respiratório. Um estudo mostra que até outubro de 2022, mais de 12 bilhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram administradas em todo o mundo. Os cientistas comprovaram a eficácia da vacina e os reinfectados tiveram sintomas leves. Contudo, há muitas pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose. O fato é que as infecções respiratórias da triplidemia estão avançando e a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou a notícia de que 4 estados brasileiros estão em sinal de alerta. Fica aí a dica para não deixar de se cuidar. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Até amanhã. É isso mesmo, Anderson. Obrigada pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. E os brasileiros já pagaram 2,5 trilhões de reais em impostos desde o início deste ano. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, em 2021, a marca só foi atingida cerca de um mês depois, em dezembro.
O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Economistas da Associação Comercial explicam que a antecipação da marca está relacionada aos efeitos da inflação. Além disso, esse resultado também se explica por fatores como a recuperação da atividade econômica e bons resultados de grandes empresas. O maior crescimento da arrecadação foi verificado na esfera federal, que corresponde por mais de 60% da tributação total. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta quarta-feira, com investidores ainda à espera de definições sobre os gastos fora do teto que serão incluídos na PEC da transição e sobre quem será o ministro da Fazenda do governo Lula. A moeda norte-americana subiu 1,53% e encerrou o dia cotada a R$ 5,38 na venda. A inflação no Reino Unido superou os 11% nesta quarta-feira e atingiu seu maior patamar em 4 décadas. O aumento foi impulsionado pelo preço da energia e dos alimentos. Os preços ao consumidor subiram 11,1% na comparação anual em outubro, a maior alta desde 1981, com uma aceleração maior do que os economistas esperavam. No mês anterior, já tinha atingido o nível mais alto nos mesmos 40 anos, com 10,1%, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas. Os preços do gás dispararam quase 130% e a eletricidade aumentou 66%, mas o aumento dos preços dos alimentos também contribuiu para o número recorde. Os preços subiram além das previsões do Banco da Inglaterra. Estimava-se que a inflação não ultrapassasse os 11% antes de começar a cair. Para completar o panorama complicado, o Banco Central considera que o país já entrou em uma longa recessão, definida tecnicamente como 2 trimestres consecutivos de contração. O desemprego também aumentou para 3,6% no final de setembro, de acordo com dados divulgados na última terça-feira. Donald Trump lançou a pré-candidatura para a presidência dos Estados Unidos em 2024. O anúncio veio uma semana depois das eleições legislativas, em que era esperado uma onda vermelha do Partido Republicano e não se confirmou. O ex-presidente americano Donald Trump reuniu apoiadores em sua luxuosa residência em Mar-a-Lago, na Flórida, para anunciar a candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. Senhoras e senhores, ilustres convidados, o retorno da América começa agora. Trump entregou à Comissão Eleitoral Federal documentos com sua candidatura às eleições presidenciais. Trump lança a candidatura à Casa Branca em uma campanha que promete ser implacável no campo republicano, dividido pela decepção nas recentes eleições de meio mandato. E olha só, uma forte tensão tomou conta de todo o continente europeu com a informação de que um míssil atingiu a Polônia, país vizinho à Ucrânia, e matou 2 pessoas. Varsóvia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, consideram que o episódio foi provocado pela Ucrânia. Situado a 6 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, o vilarejo de Privdov, no leste da Polônia, viveu momentos de terror depois que 2 mísseis de fabricação russa caíram em uma fazenda de grãos. O incidente matou 2 homens e assustou a população local. Eu ouvi uma explosão terrível, fui até a janela e vi uma bola de fogo gigante surgindo no céu, além de uma fumaça branca. Depois, a fumaça começou a se dissipar. Vi pessoas correndo e tive certeza de que algo havia acontecido. Estou com medo, não dormi a noite toda. Estou assistindo televisão desde a manhã e vários pensamentos passam pela minha cabeça. Espero que seja um míssil de defesa. Se não for, estaremos com problemas, não sabemos o que fazer. Um dos homens mortos era marido da faxineira da nossa escola, enquanto o outro era pai de um aluno que se formou há pouco tempo. O presidente da Polônia, Andrzej Duda, disse que o foguete provavelmente saiu da Ucrânia e declarou não ter provas de que foi um ataque intencional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte também descartou um ataque por parte da Rússia e classificou o ocorrido como um acidente causado pela defesa antiaérea ucraniana. E hoje é quarta-feira, dia do Leonardo Félix falar de esporte aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Boa noite, Maria. Boa noite, Juliana, e a todos que nos assistem aqui na HIT. A gente já está em clima de Copa do Mundo, então a gente vai falar da preparação da seleção brasileira. Foi o 3º dia de treinos
lá na Itália. O técnico Tite comandou um trabalho tático e o treinador da seleção fez testes com todos os jogadores disponíveis. A boa notícia é que nenhum atleta apresentou problemas físicos nessa quarta-feira. A principal novidade no treino desta quarta-feira foi a presença de Marquinhos em campo. O zagueiro havia sentido um desconforto muscular ao jogar no fim de semana pelo Paris Saint-Germain e na terça apenas correu no gramado. Ele participou normalmente da movimentação no CT da Juventus. Tite não montou a equipe titular, mas comandou uma atividade com movimentações táticas. Inicialmente, ele dividiu o grupo com times de 11 e 12 jogadores de linha. Na sequência, o treinador brasileiro separou duas novas equipes, uma delas com 10 jogadores e outra também com 10, mas sem goleiro. Um dos testes realizados hoje foi a inversão do posicionamento de Vinícius Júnior em campo, passando o atacante para o lado direito. A seleção também trabalhou a marcação no meio de campo, cruzamentos e finalizações. Os destaques do treinamento foram Neymar, que marcou 3 gols, e o aniversariante do dia, o meio-campista Bruno Guimarães. A programação da seleção em Turim prevê mais 2 treinamentos. Nesta quinta-feira, às 11 da manhã, no horário de Brasília, e na sexta, às 7 da manhã. E chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar 2022 com informações e curiosidades da Copa do Mundo. Hoje vamos mostrar alguns jogadores que vão ficar de fora do torneio por conta de lesões. Olha só, a lista é longa, mas a seleção da França é de longe a mais prejudicada. Já são 5 atletas com ausência confirmada. O mais conhecido deles é o meio-campista Pogba, uma das estrelas do título de 2018. Também desfalcam o atual campeão mundial, o zagueiro Kimpembe e o volante Kanté. Outras seleções chegarão enfraquecidas ao Qatar. O zagueiro Ronald Araújo, do Uruguai, o meia Hinaldo da Holanda, o lateral esquerdo Guilherme Arana e o meia Felipe Coutinho, ambos do Brasil. Os atacantes de Sudali do Marrocos, Diogo Jota de Portugal e o Timo Werner da Alemanha. É isso aí, faltam 4 dias, a gente está muito perto. Faltam 4 dias para a Copa do Mundo. E a gente segue nesse clima aqui falando da preparação das equipes. Agora a gente fala da seleção argentina, que também vai jogar desfalcada essa Copa. Quem vai ficar de fora é o meio-campista Giovanni Lo Celso. Mas o técnico Lionel Scaloni garante que tem substitutos à altura. Enquanto isso, os hermanos bicampeões do mundo seguem a preparação para o Mundial. Hoje a Argentina venceu por 5-0 os Emirados Árabes no último amistoso antes da Copa do Catar. Em preparação para a Copa do Mundo do Catar, o técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, lamentou a ausência do volante Giovanni Lo Celso, cortado da convocação por conta de uma lesão muscular na coxa. Questionado sobre quem seria o substituto do jogador do Villarreal, Scaloni despistou e disse que pode escalar outro volante, um ponta ou até mesmo um centroavante a depender das circunstâncias. O treinador argentino também elogiou o atacante Paulo Dybala, que tinha presença incerta no torneio, mas foi convocado depois de se recuperar de uma grave lesão muscular. A equipe de Lionel Messi e companhia estreia o Mundial no próximo dia 22 contra a Arábia Saudita, em Lusail. E eu volto na próxima quarta-feira já falando de Brasil, que estreia na quarta-feira contra a Sérvia. Isso aí, eu me despeço e volto na próxima semana. Boa noite para todos vocês. Esperamos que com vitória, né, Léo? Com certeza. Obrigada, Léo. Uma ótima noite. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã.